A teoria da Constituição constitui o núcleo conceitual do direito constitucional e busca compreender o que é uma Constituição, qual sua função na organização do Estado e qual sua relação com a realidade política e social. Muito antes de ser apenas um texto jurídico escrito, a Constituição representa a estrutura fundamental de um Estado, organizando poderes, reconhecendo direitos e estabelecendo limites à atuação estatal. Nesse sentido, diferentes pensadores desenvolveram interpretações distintas sobre o significado da Constituição, destacando-se entre os mais influentes Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt e Hans Kelsen, cujas concepções ficaram conhecidas como sentido sociológico, político e jurídico da Constituição. Ferdinand Lassalle formulou o chamado sentido sociológico da Constituição, sustentando que a verdadeira Constituição de um país não se encontra necessariamente no texto escrito, mas sim na realidade social concreta. Para ele, a Constituição real corresponde aos fatores reais de poder que atuam dentro da sociedade, como forças econômicas, militares, políticas e sociais. Esses fatores determinam efetivamente o funcionamento do Estado, independentemente do que esteja formalmente previsto no documento constitucional. Assim, quando existe uma distância entre a Constituição escrita e a Constituição real, esta última prevalece. A Constituição escrita, nesse caso, torna-se apenas uma folha de papel, sem força efetiva para transformar a realidade. A concepção de Lassalle é importante porque revela que o texto constitucional não pode ser compreendido isoladamente, devendo sempre ser analisado em relação ao contexto social em que está inserido. Carl Schmitt, por sua vez, desenvolveu o chamado sentido político da Constituição. Para ele, a Constituição representa a decisão política fundamental de um povo sobre sua própria forma de existência. Mais do que um conjunto de normas jurídicas, a Constituição expressa uma escolha política originária que define a estrutura do Estado, a forma de governo, o regime político e a titularidade do poder. Schmitt distingue Constituição de leis constitucionais, afirmando que nem todas as normas presentes no texto constitucional possuem natureza propriamente constitucional. Apenas aquelas que tratam das decisões políticas fundamentais do Estado podem ser consideradas verdadeiramente constitucionais. As demais seriam apenas normas formalmente constitucionais. Essa concepção enfatiza o caráter decisório e político da Constituição e destaca a importância do poder constituinte como manifestação da vontade soberana do povo. Hans Kelsen apresentou o chamado sentido jurídico da Constituição, baseado em sua teoria pura do direito. Para Kelsen, a Constituição é a norma jurídica superior de um ordenamento, responsável por fundamentar a validade de todas as demais normas jurídicas. Ela ocupa o topo da hierarquia normativa e estabelece os procedimentos para a criação das leis, definindo a estrutura e o funcionamento do sistema jurídico. Nessa perspectiva, a Constituição não é analisada sob o ponto de vista sociológico ou político, mas exclusivamente jurídico. Sua validade decorre de uma norma fundamental pressuposta, que confere legitimidade ao ordenamento jurídico como um todo. A Constituição, portanto, é a base de unidade e coerência do sistema normativo, garantindo a organização racional do direito e assegurando a supremacia constitucional. As três concepções não se excluem, mas se complementam na compreensão contemporânea do fenômeno constitucional. O sentido sociológico mostra que a Constituição depende da realidade social para ter eficácia. O sentido político revela que ela expressa decisões fundamentais sobre a organização do poder. E o sentido jurídico demonstra sua posição de norma suprema dentro do ordenamento. A teoria da Constituição, ao reunir essas perspectivas, permite compreender que a Constituição é simultaneamente um fato social, uma decisão política
e uma norma jurídica fundamental, desempenhando papel central na organização do Estado democrático de direito e na proteção das liberdades individuais e coletivas.